Quando a tempestade, a chuva, os rios transbordarem e forem com muita força contra a sua casa, ela permanecerá de pé ou ela vai cair? Graças a paz, um bom dia. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no capítulo 7 de Mateus, no versículo 24, aonde que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que os mesmos eventos aconteceram com essas duas casas. Aconteceram para com essas duas pessoas que construíram as suas casas no mesmo local. Nós vemos que era o mesmo local, porque as mesmas situações aconteceram com as duas casas. Elas estavam à mercê de enfrentar essas intempéries da natureza, e elas foram construídas. Os dois homens que as construíram desejaram construir as suas casas nesse local. E os dois construíram as suas casas, e você olhando por fora, né, a construção idêntica, uma construção bela, uma construção bem acabada, e você olharia para as duas casas e até mesmo você poderia olhar para a casa de que o homem foi construído sobre a areia e achar ela até mais bonita, mais confortável, mais luxuosa, porque você não viu os alicerces, você não conseguiu enxergar o que estava debaixo da terra. Mas quando essas situações aconteceram, quando vieram as chuvas, quando veio os rios que transbordaram, quando o vento, as tempestades bateram contra aquela casa, aquela que não foi edificada na rocha, aquela que não tinha um alicerce firme, sólido, ela desabou, porque ela foi feita sem alicerce, ela foi feita por cima da terra, ela não foi fundamentada, ela não tinha uma segurança, ela não tinha uma fundação. E a pergunta que fica para nós é: onde você tem edificado a sua casa? Você tem sido como esse homem sábio que tem edificado a sua casa sobre a rocha? Ou você tem sido como esse homem tolo, insensato e que tem edificado a sua casa sobre a areia? O Senhor Jesus nos pergunta: quem você é? Qual desses dois homens se parece mais com você? Você tem ouvido as palavras de Jesus e tem feito da sua vida aquilo que você quer? Você tem edificado a sua vida ao seu bel prazer, da maneira que você mais agrada? Porque você olha para o texto e vê que esse homem insensato, ele ouviu as palavras de Jesus. Ele ouviu esses ensinamentos de Jesus, porém ele não praticou. E por isso o Senhor está comparando esse homem com um homem insensato que constrói a casa sobre a areia. Porque mesmo ouvindo as palavras, os ensinamentos de Jesus, nós podemos não colocá-los em prática. E isso não adianta nada na nossa vida. Nós não podemos ser meros ouvintes da palavra de Deus, meros ouvintes do Evangelho e não fazer nada com isso. Nós temos que ser operosos praticantes. Nós temos que ouvir as palavras do Mestre, ouvir as palavras de Jesus e colocar elas em prática na nossa vida. É isso que é edificar a nossa casa sobre a rocha. É praticar aquilo que Jesus nos ensina. E aonde você tem fundamentado a sua casa? Aonde você tem firmado a sua vida? Em quais alicerces? Ou em cima da terra sem nenhum alicerce? Você tem colocado a sua confiança somente em Cristo? Tem firmado a sua vida na rocha?
Porque as tempestades virão, os dias difíceis virão, as lutas, as dificuldades, a enfermidade, virá os problemas, virá as situações, virá a dificuldade. E não é se um dia vir, elas virão. A pergunta que deve ser feita é quando elas virem, você estará preparado? Você estará firmado sobre uma rocha inabalável que não te destruirá, que não te lançará no chão? Ou você estará apegado a você mesmo, às suas próprias convicções, às suas próprias realizações, à sua própria força, à sua própria vontade, a sua própria opinião de como você deve viver a sua vida? E quando chegar até você o dia mau, a tempestade, o julgamento, aquilo que vai provar se você vai permanecer firme ou não, se você não estiver edificado sobre Cristo, que é a rocha, você vai cair, você vai ruir e não há esperança para você. A esperança é agora, é firmar a sua casa agora em Cristo Jesus, enquanto ainda há tempo. Porque quando nós formos julgados pelo Senhor, todas as nossas ações, tudo aquilo que fizemos, serão julgadas pelo Senhor. E se nós estivermos dependendo somente de nós, somente da nossa força, somente da nossa vontade, somente daquilo que a gente acha que eu sou bom e eu consigo, nós vamos cair como essa casa caiu. Mas se nós estivermos fundamentados em Cristo Jesus, estivermos firmados nele, que é a rocha, nós vamos passar do outro lado e vamos permanecer inabaláveis, firmes e não vamos cair. Não há esperança nesse mundo para quem não está firmado em Cristo. Hoje, você pode até achar que está indo tudo bem, que a sua casa está bela, aconchegante, está lhe dando conforto e tudo que você precisa. Mas se ela não está firmada em Jesus Cristo, quando chegar o dia mau, quando chegar as tempestades sobre a sua casa, ela irá cair. Então eu lhe convido hoje a repensar a sua vida, o que você tem feito dela, e se voltar para Jesus. Porque somente Ele pode te dar segurança, estabilidade e confiança para você viver a sua vida e permanecer inabalável. O único que sabe todas as coisas, o único que tem o poder para nos manter firmes e de pé diante de todas as situações que nós possamos enfrentar nessa vida é Jesus Cristo. Se Ele ainda não é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Rei, o seu Deus, clame a Ele, peça-lhe perdão, se coloque diante do Senhor e então renda todo o seu ser diante do senhorio de Cristo, para que Ele possa reinar na sua vida e salvar a sua alma da condenação eterna. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero orar por todo aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo como a rocha da sua vida. Que o Senhor possa tocar aos corações necessitados e que eles possam se arrepender de levar uma vida sem o Senhor, de levar uma vida afirmando a sua confiança nas suas próprias forças, nas ideologias, nas filosofias, em seu próprio estilo de vida, nas suas opiniões e convicções pessoais, que eles possam se arrepender da vida que eles têm levado longe do Senhor e se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Que eles possam se arrepender, ter fé e firmar os seus pés, firmar e edificar a sua casa sobre a rocha que é o Senhor, para que eles possam ter vida e vida eterna. O Senhor os abençoe, os dê graça e esteja ajudando-nos, ao Senhor, a tomar uma atitude de estar voltando para o Senhor, de estar se rendendo aos seus pés, clamando pela tua graça e recebendo do Senhor a salvação que só o Senhor tem para nos oferecer.
Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, pela tua palavra e peço que o Senhor nos firme cada vez mais na rocha, que é o Senhor e a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém. Tenha um bom dia, fique com Deus e até a próxima.